Prezados irmãos, prezadas irmãs, existem alguns momentos na nossa vida que nós meditamos sobre a nossa história. Existem alguns momentos da nossa vida que nós meditamos sobre as nossas escolhas. Poucas semanas atrás, eu perguntava a mim mesmo: Padre Daniel, qual foi o momento exato na sua vida que você decidiu ser padre? Qual que foi o momento exato que você falou: é agora, eu vou ser padre? Eu confesso que eu não encontrei um momento como se fosse uma grande voz de Deus, como se fosse uma grande confirmação, como se fosse um anjo caindo do céu com uma carta escrita: Padre Daniel, seja padre. Não. Mas teve alguns momentos que com certeza foram decisivos e muito fortes na minha vida. Um deles, eu admirava muito um católico no Brasil, reitor de um dos campos da universidade mais famosa no Brasil. No Brasil nós temos uma universidade chamada Universidade de São Paulo, USP. A USP seguramente seguramente está entre as melhores universidades da América Latina. Excelente. O sonho de qualquer estudante é estudar na USP. Medicina, por exemplo, deve ser 150 candidatos por uma vaga. Isso na primeira seleção, na segunda 120. É algo quase impossível. A pessoa que estuda na USP é uma pessoa que está com o futuro praticamente garantido. E um dos reitores de um campo da USP era um grande católico. Uma vez aquele grande católico dando uma entrevista no gabinete, office dele, ele contava um pouco sobre a sua história, sobre os seus títulos, e entre os vários doutoramentos que ele tem, ele é físico nuclear. E ele começou a contar aquilo que era a carreira acadêmica dele, mas ele disse assim: aqui na minha sala só existe um título, só existe um certificado. E eu fiquei muito curioso, eu pensava: qual é esse certificado, qual é esse título? Deve ser físico nuclear, deve ser de ser reitor da melhor universidade da América Latina. E bem no centro da parede do gabinete daquele homem estava o certificado, a certidão de batismo. E eu me questionava: a certidão de batismo? A minha certidão de batismo eu nem sei onde está. Eu acho que eu nem tenho mais, deve estar no meio das roupas lá, velhas dos meus pais. Certidão de batismo. E aquilo começou a criar uma grande curiosidade dentro de mim. Data do nascimento, todo mundo sabe. Pergunta para uma criança quando ela nasceu, todo mundo sabe. Ontem eu fiquei um pouco triste que eu me encontrava com os escuteiros, as crianças, e eu perguntei para algumas crianças, 2 crianças de 6 anos, quantos anos você acha que o padre tem? A primeira falou: deixa eu ver, 90. Meu Deus. A outra brigou, falou: não é 90, eu acho que é 61. Eu falei: meu Deus do céu, uma coisa está errada, eu acho que eu tenho que cuidar um pouco mais de mim. E eu disse: não, eu nasci no dia 2 de abril de 1980, 38 anos. E aí depois eu fiquei feliz da vida que uma falou: padre, eu pensei que era 26. Eu falei: puxa, obrigado. Não, é um pouquinho mais, é 38. Todo mundo sabe a idade, todo mundo sabe quando nasceu. Depois de ver aquele quadro, aquele certificado daquele homem, eu perguntei para os meus pais: quando foi o meu batizado? Quando eu fui batizado? Gostaria de perguntar a vocês, tenho certeza que pelo menos 90% daqueles que estão aqui não se recordam da data. Tenho praticamente certeza. E se alguém se recordar, depois no fim da missa, cumprimente o padre na entrada da igreja e fale a data. Não vale olhar agora na internet. Vou dizer parabéns. E a minha mãe dizia: filho, você foi batizado no dia 20 de abril de 1980, 18 dias de idade. E aquilo começou a chamar a minha atenção e eu comecei a me questionar qual que é realmente o verdadeiro valor do batismo. E aquele homem disse, aquele professor, aquele reitor: a data mais importante da minha vida foi o meu batismo.
O momento mais importante da minha vida, um momento decisivo, a data que eu não posso esquecer, aquilo que realmente mudou a minha vida, foi o meu batismo. E hoje nós celebramos o batismo de Jesus. Para ajudar na nossa meditação, primeiramente nós precisamos entender qual é a diferença do batismo de Jesus e do nosso. Jesus foi batizado? Sim. Se nós somos batizados para sermos perdoados dos nossos pecados, Jesus teve pecado? Não. Existe uma diferença muito grande entre o batismo de Jesus e o nosso batismo. Para entendermos o batismo de Jesus, naquele contexto, mais ou menos 2000 anos atrás, a Palestina era praticamente uma região, Israel era um país, era uma nação totalmente dependente de Roma, do Império Romano. E o sonho daquele povo era se tornar livre. O sonho daquele povo era se tornar uma nação independente. Então eles esperavam um Messias com duas características. Um Messias que primeiramente fosse um libertador social, um homem forte, um homem poderoso, que fosse libertá-los do jugo da escravidão ou do poder romano. Em segundo lugar, eles esperavam alguém que fosse perdoar o pecado deles, porque eles sabiam que desde os primeiros pais, Israel era uma nação pecadora e eles precisavam ser perdoados dos pecados, e esperavam por esse Messias. E de repente veio Jesus. Jesus teve e recebeu um batismo totalmente diferente do nosso, porque nós não vemos na Bíblia João Batista dizendo: eu te batizo, Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não, Jesus não foi batizado em nome do Pai, em nome dele mesmo, em nome do Espírito Santo. João Batista disse: eu te batizo. Ou nem disse eu te batizo. O batismo na época de Jesus era um sinal que as pessoas estavam esperando pelo Salvador. Quando nós esperamos por algo muito importante, nós nos preparamos. E a maneira das pessoas se prepararem há 2000 anos atrás para receberem o Salvador era através do batismo. Por exemplo, neste ano tem uma data que eu espero com muita ansiedade. Amo Macau, gosto de Macau, espero viver aqui por muitos anos. Mas para mim o dia 28 de junho será um dos dias mais importantes desse ano. Padre, o que vai acontecer no dia 28 de junho? Eu não sei. Provavelmente eu me encontrarei no aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, com os meus pais. Estarei chegando no Brasil para férias. Então eu começo a me preparar para essa data, que será uma data fantástica. Me encontrarei com a minha família. Antigamente, as pessoas se preparavam para se encontrar com Deus, para receberem a presença do Salvador. Jesus foi batizado com um sinal de humildade. Padre, esse é o batismo de Jesus? Às vezes algumas pessoas dizem assim: padre, a homilia não pode ficar muito lá no alto, tem que descer um pouco para a terra, padre, tem que descer um pouco, não pode ficar muito lá no alto. Se ficar muito lá no alto, nós não entendemos e não faz sentido para a nossa vida. Desce um pouco. O que isso tem a ver com o nosso batismo? E essa é a segunda parte da reflexão. E o nosso batismo? Por que o batismo é tão importante? Por que esse homem disse que foi o momento mais importante da vida dele? Existem 5 graças que nós recebemos no momento do nosso batismo. 5 graças. Nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós nos tornamos uma nova criatura. Nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nos tornamos membros de uma comunidade universal, que é a comunidade dos cristãos. Nós recebemos um sinal indelével na nossa vida que jamais será apagado. Essas são as 5 graças que são recebidas ou que são doadas a cada um de nós no batismo. Vamos à última delas, que na minha opinião é a mais bela. Nós recebemos um sinal indelével. Padre, desce um pouco mais. O que é um sinal indelével? Nas fazendas, os bois, o gado ou o cavalo, ele recebe uma marca com ferro para dizer que ele tem um dono. E aquela marca muitas vezes é a inicial do dono, talvez o apelido, o sobrenome, o nome do dono. Então ele recebe uma marca e o boi, o gado chora, sangra, mas tem aquela marca e aquilo significa que aquilo pertence a Deus, pertence àquele dono para sempre. No dia do nosso batizado, nós recebemos uma marca que não sangrou, que não doeu, mas que jamais será apagada. E nesta marca, 3 realidades aconteceram na nossa vida que jamais serão destruídas. Vamos às 3 realidades que aconteceram.
No momento do nosso batismo, nós nos tornamos reis, profetas e sacerdotes. Padre, o que isso tem a ver com a minha vida? Primeiramente, o batismo é graça e tarefa. Graça é presente, tarefa é uma missão. Então, no momento do nosso batismo, nós recebemos uma graça e duas tarefas. A graça que nós recebemos, somos reis. As tarefas que nós recebemos, ser profeta e ser sacerdote. O que significa ser rei? Por pior que seja o rei, mesmo que ele perca o dinheiro, mesmo que ele cometa as piores atrocidades na face da terra, rei é rei. Ele não deixa de ser rei. No momento do nosso batismo, nós nos tornamos diante de Deus reis, reis, reis. Nós nos tornamos seres com uma dignidade que nunca será destruída. Por que a igreja não aceita e jamais aceitará a pena de morte? Existem alguns casos que eu, como pessoa humana, eu digo, essa pessoa estuprou, matou, destruiu uma família. Deus me perdoe, mas às vezes eu digo, olha, podia ir embora, podia morrer. Mas não. Por quê? Porque existe um sinal indelével que diz que aquela pessoa tem uma dignidade que jamais pode ser apagada. E aqui eu abro um parênteses, a igreja não é estúpida. A igreja não é tola. A igreja, por exemplo, defende e aceita a legítima defesa. Se uma pessoa entrar na minha casa e estiver com um revólver na cabeça da minha mãe, e a minha mãe estiver correndo risco de vida, de receber um tiro na cabeça, e eu como padre Daniel, eu tiver uma arma, eu atiro na cabeça daquele bandido, não preciso nem me confessar. E mereço uma medalha. Por quê? Porque isso é legítima defesa. Legítima defesa, e aqui nós temos duas vidas e precisamos escolher uma, entre a vida da minha mãe e a vida do bandido. Eu escolho a vida da minha mãe, não tem pecado nenhum, a igreja não é estúpida. Esperemos que nunca aconteça isso e que ninguém nunca precise tirar a vida de ninguém, mas isso é possível e não é errado. Mas, por pior que seja o pecado de alguém, e aqui pense na sua vida, nós podemos ir pelos piores caminhos, nós podemos ter os piores pensamentos, cometemos os piores pecados. E aqui entra uma frase belíssima do Papa Francisco, belíssima: Deus não se cansa de perdoar. Deus não se cansa de perdoar. Deus não se cansa de perdoar. Você pode vir todos os dias, 3 vezes por dia, para se confessar. Deus não se cansa de perdoar. Sabe qual que é o problema? É nós que nos cansamos de pedir a misericórdia de Deus, ou nós temos preguiça de pedir a misericórdia de Deus, ou nós nos acostumamos com o pecado e achamos que aquilo é comum. Eu não fico triste quando uma pessoa vem 3, 4 vezes por semana para se confessar. Eu agradeço a Deus, é um homem bravo, é uma mulher valente, é uma pessoa que está lutando contra o pecado, admirável. Se Deus pegar essa pessoa lutando dessa forma até o último dia da vida, vai para o céu com certeza, com certeza. Por quê? Porque existe uma dignidade, ninguém tira. E aqui, guarde isso no seu coração. Eu me recordo muitos anos atrás, perdão dar este exemplo, quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha uma namorada, e aquela jovem dizia: ah, Daniel, você me ama porque agora eu sou jovem, mas um dia se nós nos casarmos, e eu ficar velhinha, perder os cabelos, ficar gordinha, você não vai me amar mais. E eu, um menino de 15, 16 anos, eu pensava, possivelmente não vou mesmo, mas não sei. E eu falava, não, eu vou te amar para sempre, nós vamos ter filhos e tudo. Ah, que lindo. Tá bom, tem os filhos dela, tem a vida dela, eu tenho a minha. Mas olha, qual que é o ponto? Para Deus, não importa se você está velhinho, velhinha, se tem barriguinha, se está gordo, se está magro, se o cabelo está branco, se não está, se perdeu o cabelo, se não perdeu.
Sua dignidade não acaba. Por isso, guarda agora no coração, se valoriza, se ama, se cuida. Você é rei, você é rainha. Para Deus você tem um valor, tem uma importância, tem um significado que é mais do que tudo. Você é um tesouro. Você que é batizado, você é rei. Se um dia você se sentir desvalorizado, desvalorizada por qualquer realidade, porque você perdeu a saúde, o emprego, a alegria, foi rejeitado, qualquer coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, diga para você mesmo: desde o dia do meu batismo, eu sou rainha, eu sou rei, ninguém tira isso de nós. Belíssimo. O que é mais importante? Um certificado de uma USP, de um doutoramento de física nuclear, de uma medicina, uma faculdade de filosofia, de teologia, de direito? Ou ser rei? Aí eu comecei a entender aquele homem. Físico nuclear, reitor da maior universidade da América Latina, dizendo: eu só coloco no meu gabinete um certificado, um diploma, o meu batismo. Ele dizia: eu me tornei rei. Esse é o dom, essa é a graça. Mas o batismo não é só dom, não é só graça, é também tarefa. A primeira tarefa: o batismo nos constitui, nos faz profetas. Profeta é alguém que é enviado em nome de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você é profeta. Uma vez uma pessoa muito querida me disse: padre, eu tive uma discussão com meu filho e eu penso que eu errei. Eu fui muito duro com meu filho, eu falei algumas verdades. Meu filho, por exemplo, padre, é uma pessoa que de repente tem uma condição financeira muito boa, mas ele comprou um carro, padre, que não tem cabimento. Meu filho não é rico, meu filho está trabalhando, tem uma vida estável, mas não é tão grande. De repente eu conversando com ele, mora em outro país, ele falou: pai, comprei um carro. Mas que carro, filho? Comprei um Porsche. Você está louco, filho? Comprou um Porsche, para que isso? É, comprei. E aí o pai foi chamar atenção, o filho brigou e depois aconteceu outras coisas, ficaram até sem conversar. E aquela pessoa triste, uma pessoa sábia, triste, disse: padre, preciso me confessar. E eu disse a ele: você precisaria se confessar se você não corrigisse o seu filho. Você precisaria se confessar se você não dissesse a verdade. Pode ter 80 anos de idade, ninguém se aposenta de ser filho. Pode ter 100 anos de idade, ninguém se aposenta de ser pai. Você pode ser o pior pai do mundo. Pode ser um adúltero, pode ser um drogado, pode ser um corrupto, pode ser um bandido, pode ser um homem sem princípios, pode ser uma pessoa que não acredita em Deus. Se você precisar corrigir o seu filho, não importa o que você viva, como você está, corrija. Corrija. Coloque na parede e fala: filho, não é assim que se faça. Filha, não é desse jeito que o seu pai te ensinou. Pode sair de casa, pode brigar, pode quebrar os pratos, pode jogar televisão na parede, pode brigar. O problema é da criança, do adolescente ou até do adulto. Você é profeta. A maior dor não é a dor de corrigir, não é a dor de fazer o que é certo. A pior dor é a dor de ser covarde. A pior dor é a dor de ser medroso. A pior dor é a dor de não se fazer aquilo que deve ser feito. Desde o momento que você foi batizado, você se tornou profeta. Profeta é presença de Deus no mundo. Lá no trabalho não precisa brigar com todo mundo, não precisa mudar o mundo. Uma pessoa disse assim ontem para mim, um chinês: padre, meu chefe é muito engraçado. Eu trabalho com manutenção e eu falo para ele: eu posso pintar essa parede dessa cor? Se eu pergunto, ele briga, que ele fala que eu estou ocupado, que tudo eu pergunto para ele. Se eu não pergunto, padre, eu faço errado, ele briga comigo, que fala: você acha que você é chefe? Como que você não pergunta para mim? Padre, o que eu faço? Disse: pergunta.
Pergunta. De qualquer jeito vai brigar. É melhor brigar você perguntando, sem problema nenhum. Pergunta e aguenta firme. É seu trabalho. Chega em casa e esquece. Daqui uns dias esse homem arruma outro emprego. Se arruma outro emprego, ou ele vai para uma melhor, ele vai lá para cima e tudo se resolve. Não se preocupa com isso. Daí vai se resolver. Profeta, faça o que é certo. Por fim, aqui eu encerro a reflexão. Nós somos reis, profeta, sacerdote. O que significa sacerdote? Existem dois tipos de sacerdócio. Existe um sacerdócio batismal e existe um sacerdócio que é o sacerdócio da ordem, o sacerdócio do padre. Eu sou um sacerdote ordenado, mas todos nós que fomos batizados somos sacerdotes ou sacerdotes por participação no sacerdócio de Cristo no momento do nosso batismo. O que significa ser sacerdote? Sacerdote é alguém que oferece sacrifício. Sacerdote é alguém que oferece algo em nome de Deus. Na nossa vida, nós vivemos momentos que nós precisamos oferecer sacrifícios continuamente durante o nosso dia, continuamente durante a nossa vida. Às vezes é uma tristeza, às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma decepção, às vezes é um problema no trabalho. Ofereça pequenos sacrifícios a Deus. Por exemplo, quem toma 2 cervejas por semana, tome uma cerveja só e diga assim a Jesus: Jesus, eu ofereço essa cerveja por amor a Ti. Às vezes algumas pessoas me dizem: padre, essa missa de hoje eu acho que não valeu muito. Mas por que não valeu muito? Porque eu estava com uma preguiça de ir na igreja, padre. Mas eu fui. Se você tem preguiça de vir na igreja e vem e participa da missa, essa é a missa que valeu mais. Essa é a missa que valeu mais, porque você foi adulto, foi maduro e veio. Agora, se morre de alegria, morre de prazer, vem para ver alguém e parece que é puxado por um anjo e é a coisa que mais gosta do mundo, com todo respeito, que bom que é assim, mas não tem muito valor não, veio por prazer. Se não está com vontade, se está com preguiça, se tinha outra coisa para fazer, se veio meio empurrado, mas chegou no horário, prestou atenção, não ficou mexendo no celular, não ficou pensando no que vai comer depois e viveu a missa realmente, é a missa que mais valeu. Por quê? Porque foi um sacrifício oferecido a Deus. Ofereça. Diga assim, padre, diga assim, Jesus, eu vou ter um pouco mais de paciência com a minha esposa, padre. É complicado. Essa mulher, padre, tem o dom de tirar a minha paciência. Eu ofereço a Deus esse sacrifício. Louvado seja Deus. Padre, esse homem é muito desorganizado, padre. Ele consegue fazer as coisas do jeito exato, perfeitamente como eu não gosto. Eu ofereço esse sacrifício a Deus. Padre, esse trabalho meu, padre, eu não acreditava em inferno, padre, mas depois que comecei nesse trabalho, depois que eu tive esse chefe, esse colega de trabalho, agora eu sei, diabo existe, padre, parece que o diabo está lá. Ofereça a Deus. Ofereça pequenos sacrifícios a Deus. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes, profetas e reis. Chegando em casa, procure o dia que você foi batizado e tenha certeza, foi o dia, o momento mais importante da sua vida. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio agora conversemos com Deus e agradeçamos por esta graça tão bela, tão profunda, tão importante que é a graça do batismo. Obrigado, Jesus, pelo nosso batismo. Obrigado, Jesus, por esta graça. Ajudai-nos a valorizar o batismo, momento mais lindo da nossa vida. Obrigado, Jesus, porque os meus pais me levaram para ser batizado. Obrigado, Jesus, pelo meu padrinho, pela minha madrinha. Talvez já estão no céu, mas que cuidaram da minha fé.